ouvi em voz audível o inimigo falando comigo e dizendo: tua mãe eu peguei. Veja só o que aconteceu depois disso. Mas antes, é claro, já deixe o seu like, comente, compartilhe e, é claro, inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Na descrição aqui do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar no canal Makir Podcast. Então assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo lá no canal Makir Podcast. Vamos ver vídeo. Tive problemas de saúde quando criança, né? E cresci com uma rejeição muito grande, ausência de pai. Eu fui órfão de pai vivo, porque o meu pai ele era pescador. Então passava, às vezes, até um ano sem vir em casa. E eu vivi na rua. Quando criança, passei por experiências bem terríveis, né? Passei por uma consagração quando tinha 1 ano e meio de idade, em função da doença que eu contraí, com 5 dias de vida. E a minha mãe, no desespero, ela me levou e me entregou nas mãos de uma feiticeira, e eu passei por uma consagração. E isso trouxe consequências, né, para a minha vida, que ao longo da vida eu fui desenvolvendo, né, a espiritualidade, mas para o outro lado. Entendi. E isso fez com que eu me tornasse o que a Bíblia chama de necromante. E durante a minha infância eu passei por abuso, né, fui abusado. Meus pais nunca souberam, eu guardei isso. Na verdade, eu só consegui revelar há pouco mais de 3 anos, que eu consegui abrir o coração mesmo, que era algo que me prendia, eu não conseguia perdoar os meus abusadores. Meu né? Deus. E então, assim, foi uma infância que eu posso dizer que eu comecei a trabalhar muito jovem, né? Sempre buscando independência. E com 14 anos eu fui trabalhar num barco de pesca para ficar próximo do meu pai, para tentar conquistar dele a aprovação dele, né? E então foi uma vida assim com muita rejeição e sempre me levando para a área do ocultismo, sem entender que, na verdade, o que aconteceu foi uma bênção de Deus, né? Deus me gerou profeta, que eu fui descobrir depois. Sim. Mas passei por um longo tempo buscando Deus no lugar errado, digamos assim, né? Entendi. Sempre respeitando, né, o que eu falo, porque é uma opção de cada um, né? Sim, sim. Deus nos dá essa opção, né, e nos dá o caminho da bênção e da maldição, né? Mas hoje, seguindo os princípios cristãos, eu vejo que por onde eu andei, eu buscava Deus, mas de uma maneira errada e no lugar errado. Pastor, eu cresci vendo espíritos, sendo acompanhado com espíritos. Então eu era um pouco diferente da garotada. Eu costumava não ter medo, eu entrava no mato de madrugada para caçar quando muito criança, com 8, 9 anos, porque eu tinha alguém que estava sempre junto comigo. E era coisa de falar, pastor? Sim. Eu sempre tive visão aberta para esse lado. E tive muitas experiências, tanto que eu acabei me tornando necromante. E muitas vezes eu levava recado para pessoas, né? Que os espíritos, eles apareciam para mim e se comunicavam comigo para eu levar recados específicos para determinadas pessoas. Nossa. Mas isso era algo que, tipo, dentro do contexto que o senhor vivia, era algo que incomodava ou já, tipo, era os amiguinhos imaginários? Na verdade, você acaba se acostumando, né? E sempre assim, em todo local que ia, eles sempre falavam, falavam para minha mãe, teu filho é médium, né? Teu filho é médium. Só que, na verdade, quando ela me levava em alguns centros, né, alguns terreiros, eles não deixavam eu permanecer, porque eles falavam que tinha algo em mim que não permitia que os espíritos se aproximassem. Entendi. Então, sempre foi algo assim muito... Eu nunca gostei, mas quando você não tem Jesus, você fica à mercê disso. Então, o que eu fazia era, ou eu obedecia ou eu não tinha paz. E como é que foi sua infância, então, em relação a... Porque, assim, basicamente, vamos dizer assim, foi uma infância totalmente atormentada, vamos dizer assim, em relação a medo, a não ter paz, ou foi algo que o senhor conseguiu levar com uma sanidade tranquila? Não, eu consegui levar porque nunca houve assim, digamos assim, algo que pudesse assim me amedrontar, né? Sempre foi assim, com sutileza. Ah, entendi. Sempre foi com muita sutileza. E na verdade, assim, você acaba se acostumando com aquilo.
porque vira uma doutrinação, entendeu? E aí aquilo se acostuma. Por quê? Porque não te falta conhecimento, né? E aí eu comecei a buscar, fui tentar, sempre muito sigiloso, nunca gostei de abrir isso. Quando eu levava recado para as pessoas, eu pedia para que não fosse, dizer, não quero que fale, não pode falar, porque na verdade eu não gostava, né, daquilo, né? Era algo assim que no fundo me incomodava. E essa função de levar recado, pastor, as pessoas quando recebiam, era algo da intimidade deles mesmo? Sim. Nós estamos falando de espíritos familiares. Né? E isso é algo assim que provoca uma certa dificuldade para se entender, né? Principalmente no meio cristão, apesar de estar na Bíblia, né? Até porque a palavra de Deus diz que a onipresença compete apenas a Deus, certo? Então como que o inimigo conhece tudo de cada um? Ele precisa de ajuda. E são esses espíritos familiares que nos acompanham. Pô, pastor, abriu essa porta aí, vamos falar disso agora. Me explica mais disso aí, pastor. Tem certeza? Não, vamos pra cima que eu quero. Olha só, para cada ser humano que nasce, é destacado um espírito para acompanhar durante toda a vida. Negativo ou... O espírito, você sabe o que é, né? O único espírito autorizado por Deus a estar aqui na Terra é o Espírito Santo. Amém. Ok? O mesmo que habita em mim, habita em você e todos os cristãos. Amém. O que acontece? Esse espírito te acompanha a vida inteira. Aprende a falar como você, escrever, assinar com a tua assinatura. O que você acha que acontece na psicografia? É um espírito que incorpora e psicografa o quê? Exatamente o que a pessoa quer, está buscando. Porque a palavra de Deus fala lá em Hebreus 9, 27, que se morre uma única vez e depois o juízo, para a condenação ou para a salvação. Então esse espírito, ele nos acompanha durante toda a nossa vida. E muitas vezes você não consegue entender, é difícil para as pessoas entenderem. Mas se Satanás não é onipresente, como que ele conhece tudo de todos? Se ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não é onipresente, não é onisciente. Então o que acontece? Ele tem um colaborador que nos conhece totalmente. Meu Deus, pastor. Tá aí assim... E a Bíblia fala que, lá em 2 Pedro, ela fala que o diabo anda de redor, vindo como leão. Então, os espíritos andam. E o de redor pode ser, provavelmente, uma distância bem pequena de nós, porque o espírito não tem massa, não tem matéria. Então, isso é sempre um tabu muito grande falar, porque as pessoas sempre olham para isso, mas a Bíblia nos ensina, só que não está explícito na Bíblia, não é verdade? Entendi. Assim como os anjos estão ao nosso redor, os espíritos malignos estão ao derredor. E isso é algo que poucos falam, né? Eu já ouvi falar muito assim, os espíritos familiares, demônios familiares, mas quase não se explica, né? Exatamente, não dá um fundamento bíblico para isso. O fundamento bíblico é que eles estão ao nosso derredor. Para quê? Estão sempre nos acompanhando, monitorando e aprendendo. Eu acho que um dos grandes problemas dentro do meio cristão é você não procurar conhecer. Ninguém consegue, nenhum exército consegue vencer uma guerra se não conhecer a estratégia do inimigo. Isso é algo que precisa ser quebrado dentro das igrejas. Precisa ser falado, precisa ser comentado, porque nós estamos em guerra. A verdade é essa. A nossa guerra começa quando nós somos gerados. Verdade. O que eu falei para você, eu já fui rejeitado no ventre da minha mãe. Nós começamos a nossa guerra antes de nascer, de vir a esse mundo. E é importante nós saber com quem nós estamos lutando. E hoje eu percebo assim que é muito mais difícil se falar sobre isso, sobre essa questão de batalha espiritual. Você vê muito poucas, falar sobre isso. Isso é o que precisa ser falado. As lutas, elas chegam para todas. Amém. Não é exclusividade para libertadores, para intercessores. Até porque todo cristão deveria ser um intercessor, principalmente nas suas casas. Obviamente que você falar de um assunto desse para quem está chegando na igreja é impactante. Por outro lado, você tentar ignorar a presença, ignorar que existe um reino espiritual, uma guerra espiritual, isso não vai ser benefício para você. Entendi. A gente precisa entender que se tudo está muito bem na vida cristã, talvez ele esteja caminhando lado a lado com você.
Uau. Porque Jesus falou, na vida tereis aflições. Uau. Então, se está tudo muito bom, ore e busque direção de Deus. Que talvez você esteja caminhando lado a lado. Vai ser forte, pastor. Porque hoje, recentemente, Deus me deu uma visão e uma palavra sobre abismo espiritual. E pediu para eu escrever, inclusive. E começou a falar comigo. As igrejas, elas passam por um processo de um abismo espiritual. Eu tive uma visão de um abismo, uma escada descendo, e pessoas descendo por essa escada, uma escada muito estreita, sem corrimão, e as pessoas desciam segurando a parede. E a direção que eu tive foi: a paralisia espiritual está levando para esse abismo. Porque não basta você aceitar Jesus e batizar. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Mas você precisa praticar essa verdade. Amém. Então, você precisa ler a Bíblia, buscar a direção de Deus, estudar a Bíblia. Você precisa ter o tempo com Deus. Se a tua caminhada cristã ela se limita apenas ao culto de domingo, você não passa de um religioso. Meu Deus. Você não tem intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus é no teu secreto. Então, a oração, ela é a conexão com Deus. Isso é muito sério. Então, nós precisamos inserir isso nas ovelhas, que busquem a palavra, que estudem. É muito importante, porque se você conhece a palavra, o engano, ela se torna muito mais difícil para você, porque você sabe o que tem aqui. Então, tudo que se é falado, mas espera aí, isso está na Bíblia. Então, é muito importante isso. Então, não basta só conhecer a verdade, você tem que praticar e viver essa verdade. Conhecimento sem prática é igual a zero, né? Não passa de ritual. Meu Deus. Pastor, e aí? O senhor falou que na sua infância o senhor teve ali essa imersão no ocultismo, né? Uhum. Isso aí foi na casa de quantos anos, mais ou menos? Desde muito jovem. Tipo, muito jovem. desde 6, 5 anos, 6 anos? Sim. Meu Deus. E sempre foi algo assim muito discreto, sempre foi algo muito... Eu tinha uma sensibilidade muito grande, tinha visões e fui crescendo. Como eu falei, fui trabalhar na pesca com meu pai para tentar me aproximar mais dele, para ser valorizado. Uhum. E permaneci por 10 anos na pesca e trabalhando com meu pai. Então, lá foi um momento assim que eu busquei também para me isolar, porque na pesca não tem como você frequentar nenhum tipo de lugar, né? Mas essa espiritualidade sempre esteve muito presente na minha vida. E depois, de 10 anos que eu saí da pesca, eu frequentei, e aí comecei a estudar, né? Estudar várias religiões, sempre buscando o meu lugar, sempre buscando Deus. E aí você acaba indo para todo tipo de leitura, né? Inclusive satanismo, a gente acaba buscando, né? Estudando um pouco. Eu nunca quis isso para mim, né? Então eu sempre tentava assim me esquivar ao máximo. Eu não gostava daquilo, porque não era algo legal. Imagina, eu estava casado 4 meses com a pastora Vivi e um espírito apareceu para mim, se dizendo do avô dela, para eu levar um recado para minha sogra. Imagina a minha situação. Meu Deus. 4 meses casado, eu pensei, o que a minha sogra vai pensar, né? Mas eu acabei fazendo, né? Fazendo aquilo, levando sempre recados bons, nunca foram algo difícil, algo terrível. Era sempre consolo para os familiares que perderam entes queridos. E a experiência que eu vivi, dessa vez, a pastora, ela estava no nosso quarto, né, onde nós morávamos, e ela não viu, mas ela sentiu o que aconteceu. Eu entrava em transe e consumia toda a minha energia. E o local ficava extremamente gelado. Então ela sentiu no físico o que estava acontecendo. E aí eu compartilhei com ela, né, sobre o que tinha acontecido. Nós não éramos cristãos, né? Não tinha entendimento. E aí eu acabei levando isso, né? E falando para minha sogra, que era algo assim que ela se sentia culpada pelo falecimento do pai dela, porque ela tinha levado ele para fazer uma cirurgia. E o recado é que era para ela viver a vida dela, porque o pai estava bem, esse tipo de coisa. Né? Então eu fazia isso, mas não que eu gostava. Então, sim. Né? Mas essas experiências assim eu tive mais na vida adulta e principalmente antes da minha conversão. Foi onde fiquei mais aflorado nessa área, né? E eu me converti com 43 anos. 43, professor? Nossa, então foi um tempo longo, então, em relação... Foi um tempo longo.
Meu Deus, história aí que o que mais deve ter é para contar, pastor. Ah, sim. Eu fui criado numa época que não tinha telefone celular, então você vivia na rua. Comecei a fumar com 8 anos, beber, fumar e beber. Então, foi uma vida bem desregrada, né? Bem distante de Deus. E é o que acontece na maioria das vezes, né? E essa conexão que o senhor tinha, que o senhor tentou com o seu pai, o senhor tinha com a sua mãe? Na verdade, não. Também não? Não. Bom, na minha formatura, eu me formei com 43 anos. Estava convertido há poucos meses. E no dia da minha formatura, que eu me formei em Canoinhas, né, em farmácia, e eu levei meus pais, minha família para lá. No momento que eu recebi o diploma, eu fui honrar minha mãe e disse, olha, estou realizando teu sonho hoje. Mas a reação dela foi, eu queria que o teu irmão tivesse formado, não você. Meu Deus. Então, para você ver como era um... Mas, sabe, pastor, o jeito dela, sabe? Eu entendi, aprendi a amá-los, né? Perdoá-los. Tive a oportunidade de compartilhar, né, as minhas mágoas com eles, pedir perdão a eles, né? Porque eu me sentia muito machucado. Só que quando Jesus entrou na minha vida foi uma limpeza, assim, foi uma faxina, assim, que foi algo muito, muito forte. Então, nesse período eu já estava convertido já, e a minha reação foi, olha, infelizmente, o que eu posso fazer é isso aqui, né? Eles estão vivos ainda, pastor? Não, nenhum dos dois. Minha mãe, com 2 anos e meio de conversão minha, ela cometeu suicídio. Meu Deus. E foi um ataque muito forte, né, que o inimigo fez. E interessante que eu passei 60 dias consecutivos indo na casa dela pregando perdão e arrependimento. Para ela? Sim, todos os dias. Eu tinha na época o laboratório, eu acabava o atendimento no laboratório e o Espírito Santo mandava eu pegar o carro e ir na casa dela, vai tomar um café com a tua mãe, prega arrependimento, perdão e arrependimento. E no fim de 60 dias, ela cometeu suicídio. Quando eu iniciei estudo bíblico com eles, quando ela se decidiu a buscar esse Deus que eu conheci, e iniciei num sábado e na segunda-feira ela cometeu suicídio. Guerra, pastor. Guerra. Eu ouvi em voz audível o inimigo falando comigo e dizendo, tua mãe eu peguei. Caramba, cara, que loucura. Como a gente, às vezes, a gente romancia, cara. Sim. As coisas que estão em nossa volta, Sim. cara. Essa guerra, esse Sim. outro mundo, essa coisa que anda parelho com a gente, né? O reino espiritual ele é muito, muito verdadeiro, muito presente. É aquilo que eu falei, né? Quando você tenta ignorar ele, isso não vai te livrar dele. Só vai te deixar vulnerável. Uau. Porque nós estamos em guerra. Uma vez que você decide ir pro time de Jesus, vamos dizer assim, automaticamente você se torna inimigo. E aí as guerras, elas virão. Por isso que você tem que estar preparado. Por isso que você tem que saber o que fazer, revestimento, oração de purificação, que muitas pessoas não entendem, as nossas armas de defesa, de ataque. O sangue de Jesus é a nossa maior arma de defesa. O nome dele é a maior arma de ataque. E a gente precisa tomar posse disso e precisa saber como enfrentar. Porque senão nós nos tornamos presa muito fácil. Cara, e esse momento, pastor, que tipo assim, o senhor estava pregando todos os dias para sua mãe. Sim. O senhor acha que foi um momento de repente, que o inimigo ele conseguiu derrubar um momento de distração, um momento de... Na verdade, assim, como você explica isso, cara? Eu era muito jovem ainda na palavra, né? Eu não tinha me aprofundado em estudos e conhecimento. O problema é que depois assim, de um tempo que eu tive a revelação, né, que o meu pai trouxe revelações para mim, quando ele aceitou Jesus comigo, aí eu entendi o porquê, o que levou ela a fazer aquilo. Ela não conseguia perdoar a si própria. Tinha uma raiz. Tinha uma raiz, tinha um pecado. Entendi. De morte, um adultério e um aborto. Olha, cara. E essa foi a razão. A porta aberta era uma porta gigantesca. Ela não conseguiu perdoar a si própria. Meu Deus. Infelizmente, né? O aborto é um homicídio. Sim. E eu creio que o pior que possa existir, porque é uma vida pura, que ainda não conheceu o pecado. Pastor, mas a semente está dentro dele lá, bem quietinha.
A criança, ela requer tempo de vida para começar a desenvolver o pecado, para o pecado aflorar nela. E eu entendi perfeitamente que foi esse derramamento de sangue que trouxe essa consequência para a vida dela. E ela não conseguia perdoar a si própria. Obviamente que depois de um tempo que eu fui buscar, depois que aconteceu isso com ela, eu não me conformei. Eu falei, não, eu preciso entender o que aconteceu, o porquê. E aí eu busquei, né, alguns cursos, né, que me abriram muito, né, o entendimento, né. Posso falar? Pode, pastor. À vontade. Eu conheci, assim, através da pastora Tânia Teresa, né, eu conheci todo o material dela e aconteceram algumas... Uma referência hoje, algumas né? situações, assim, sobrenaturais na minha casa, que me mostraram, né, esse motivo. E aí eu fiz os seminários, né, fiz a primeira vez em São Paulo, depois fiz em Joinville, e busquei outros cursos para entender, né, conhecer, adentrar nessa área de maldições que nós colocamos na nossa vida, heranças espirituais, tudo isso. E eu consegui entender, né, consegui mapear, né, o que aconteceu, o porquê. Até porque quando eu fui a Minas Gerais, num evento lá, um apóstolo ele simplesmente, Deus usou ele assim para falar sobre toda a minha vida, toda, desde quando eu fui gerado até aquele dia que eu estava lá. E ele trouxe muitas revelações, né? Como por exemplo a minha consagração, a consagração que eu passei, que eu vivi. E ele falou que quando eu retornasse, o meu pai traria as revelações que eu estava procurando. E foi exatamente o que aconteceu, né? Eu voltei de lá no fim de semana e na quarta-feira eu passei o dia inteiro com meu pai. E aí ele trouxe as revelações, né? Coisas que eu não fazia ideia que tinha acontecido, né? A minha mãe teve uma vida muito terrível. Ela ficou em cárcere privado por 1 ano. Meu Deus. Porque ela queria casar com uma pessoa e o meu avô não aceitava, porque as famílias eram inimigas. Antigamente tinha muito isso, né? Entendi. E ela foi levada para Joinville e ficou 1 ano de cárcere privado. Casou com meu pai, porque o meu pai era moreno. Eu sou tataraneto de negra, de africana, né? Apesar de ser branquinho. Sim. Ela casou com meu pai porque o meu avô era racista. E, segundo meu pai, ela nunca o amou. E teve consequências, né? Então foi algo assim que muito pesado. Meu Deus. E o meu pai revelou tudo isso para mim nesse dia que ele aceitou Jesus comigo, no meu apartamento lá em Bombas. E 2 dias depois ele não acordou. Quando meu irmão me ligou comunicando o que tinha acontecido, o Senhor falou para mim, eu recolhi teu pai. Então... Estava dentro do plano, né, pastor? Tudo nas mãos do Senhor, né? Lógico que foi bem impactante para mim, porque perdi a minha mãe da forma como eu perdi, né? Sim. E depois o meu pai, fiquei muito feliz dele ter aceitado Jesus comigo. E muito decepcionado, né? Porque eu já estava fazendo planos, né? Para batizá-lo, para estar junto dele. Sim. Entendi. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? E o princípio que eu aprendi na minha conversão, o primeiro que eu ouvi do Senhor foi que a obediência é maior que qualquer sacrifício. Uau. Então, a minha conversão foi algo assim muito, muito forte, muito profundo. E desde então eu aprendi a obedecer a Deus. A minha conversão assim foi... Eu tinha muita raiva de evangélico, de crente. Sério, pastor? Eu tinha aversão. Por incrível que pareça, fui enganado muitas vezes por cristãos. É um mau testemunho, né? E sabe a Gisele Darós, que esteve aqui no podcast? Sim. Ela era a nutricionista da minha esposa. A minha esposa foi uma das primeiras clientes dela, né? Pacientes dela. Ela e o esposo oraram por mais de 2 anos por mim e pela minha esposa. Olha. Nós temos um carinho, um amor muito grande um pelo outro. Nossa, que incrível, cara. E só que eu muito resistente sempre, né? E aí um dia eles convidaram nós para fazer um estudo de finanças. Eu não fazia ideia que era... E pediu para levar a Bíblia, eu já fiquei um pouco desconfiado, porque quando a Gi se converteu, eu pedi para minha esposa mudar de Nutri, né? Eu falei, arruma outra Nutri, porque a tua Nutri ficou maluquinha. Fizeram uma lavagem cerebral, né? Foi o que eu falei para ela. Mas eles estavam orando, né? Pagando um preço. E um dia eu estava indo para Canoinhas,
final da minha faculdade. Eu ficava uma semana por mês em Canoinhas e era um regime especial concentrado. Então a carga horária de um mês eu fazia uma semana. Então era manhã, tarde e noite, era bem puxado. E pela primeira vez eu saí de casa, eu e minha esposa tínhamos discutido. Na época nós tínhamos laboratório, farmácia, e eu trabalhava ainda no Yacht Club. Eu fui marinheiro por muitos anos no Yacht Club. E aquele estresse, aquela vida louca de muito trabalho. Eu trabalhava até 16 horas, 18 horas por dia. E eu acabei saindo de casa meio brabo com a minha esposa, né? E quando o homem sai meio bravo, ele tende a ter o pezinho pesado, né? E aí eu fui que são 350 quilômetros até Canoinhas. E eu, durante todo aquele período, assim, o trajeto, assim, eu estava assim, muito incomodado, assim, sabe? Eu estava muito incomodado. E entre Mafra e Canoinhas tem quase 40 quilômetros e tem um trajeto assim que é bem deserto, né? Você só tem mata dos dois lados. E são longas retas, né? E com elevações, né? Então quando tem depressão assim você quase não vê. E numa daquelas lá eu vivi uma experiência assim de escapar de um acidente, né? Onde um animal pulou da pista, né? E o meu carro ele cortou o motor. E eu estava 140 por hora, mais ou menos. Tinha um Polo na época. E quando ele cortou o motor, a desaceleração, né? Imagina, né? Eu bati com a boca no volante. E aí, sem entender, porque foi tudo muito rápido. E quando eu vi, já tinha um animal já morto na pista, né? Eu estava tentando ultrapassar uma carreta. E naquele momento eu vivi a experiência dentro do meu carro com Deus. O momento da minha conversão foi ali. Uhum. E aí eu vi pela primeira vez a voz de Deus. Foi uma experiência muito forte. Meu corpo tremia todo. Eu achei que ia morrer. E sem entender muito o que estava acontecendo, né? Porque de repente eu olhei assim toda aquela situação e queria entender o que tinha acontecido com o meu carro. É algo muito, muito rápido. Mas ali dentro do meu carro eu tive uma experiência muito forte com Deus. E ali o Senhor falou para mim: eu estou te dando uma oportunidade, só que agora você vai me servir. Uau. Diante daquilo, diante da experiência, aquela voz falando comigo, aquele clarão dentro do meu carro, a única coisa que eu perguntei é: quem é você? E aí se apresentou para mim. E aquilo mudou a minha vida. Para começar o trajeto lá de 40 minutos, eu levei quase 6 horas para fazer, porque eu não conseguia dirigir o carro, acelerar o carro. Não era um carro automático, então foi uma experiência muito forte. E o Senhor disse para mim que Ele queria a minha obediência. Então, eu cheguei até Canoinhas, liguei para minha esposa, muito emocionado, falando para ela da experiência que eu tinha vivido e que a partir daquele dia eu iria me converter, porque Deus falou para mim. E aí, o melhor, uma parte muito boa foi que ela disse: se aonde você for, eu vou. Uau. E aí iniciou o nosso processo, né, de conversão, mas foi muito rápido. Nós vivemos com muita sede, participando de tudo, buscando tudo, fazendo escola ministerial, e viajando, buscando crescimento. Deus começou a acelerar todo o processo. Mas tudo isso tem um preço, né? Então, assim, meus pais, quando eu me converti, eles me expulsaram da casa deles. Meu Deus. E levou 40 dias depois, eles me chamaram, pediram perdão, porque a minha mudança, né? A minha mudança provocou uma mudança neles também. Porque muitas vezes você não precisa falar. A tua mudança, teu posicionamento, atitude, né? As tuas atitudes, elas ativam nas pessoas assim um modo, o que aconteceu com ele. E isso tudo, nossa, foi uma mudança muito radical. Eu imagino. Porque tinha muitas imagens, muitas coisas na minha casa. Aí fui fazendo toda a faxina, toda a mudança. Isso foi uma coisa de dentro para fora, essa atitude? Sim. Não foi uma coisa, uma determinação? Não foi determinação. Um desejo que o senhor sentiu? Não. Foi algo assim que Deus foi falando, né? Quando Ele quer, Ele fala comigo em voz audível. E aí Deus foi dando direção.
E falando que... Porque o que eu entendi? Eu procurei me informar da seguinte maneira. Ok, me converti. Fui batizado no Espírito Santo muito rapidamente. Né? Eu disse, o que é certo e o que não é certo? O que pode e o que não pode? E aí eu procurei, né, a minha liderança na época, né, que hoje caminha junto na associação que nós temos. E aí ele foi falando, ó, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Ele diz assim, olha, a palavra fala que tudo pode, mas nem tudo te convém, né? Então, a decisão é nossa. Então, você é que vai decidir. E aí eu comecei a buscar a ser obediente a Deus. Muitas coisas, assim, no começo eu estranhei um pouco. Tem uma certa falta de comprometimento, né, no meio cristão, né, com relação aos compromissos, horários, esse tipo de coisa, né. Então, eu não gosto de chegar durante, por exemplo, o louvor, que já está. Eu gosto de chegar antes. Sim. Uma questão minha, um respeito que eu tenho. Né? Eu não gosto de chegar. Quando eu marco compromisso, horários. E desde muito cedo na minha conversão, Deus começou a me chamar na madrugada para orar. Né? Orar por pessoas, orar por nações. E me dando o nome de pessoas, enfermidade que a pessoa tinha. E me dando a oportunidade de orar. E o senhor teve sempre muito nítido esse ministério desde muito cedo, quando o senhor se converteu? Sim, a libertação ela veio assim muito cedo. Eu tive a oportunidade de ser usado por Deus num evento, né? Eu quando me converti, eu não foi na casa do pai, eu me converti numa outra igreja, né? Na verdade. E num evento, num encontro com Deus, eu fui usado na libertação. Visão aberta quando Deus quer, eu tenho. Espiritual? Espiritual. Sim, porque eu já tinha antes, né? Então, sim. Eu nunca tive problema, medo. Né? Eu acho que o medo eles têm que ter do Espírito Santo. E sempre me coloquei para Deus, né? Deus pediu para que eu não bebesse, né? Então não bebo, desde a minha conversão. Às vezes as pessoas falam, você não bebe porque foi proibido, o pastor proibiu, a tua religião não permite. Assim, olha, a Bíblia não cita, a Bíblia não cita que você não pode, né? Isso foi uma decisão minha. A Bíblia fala, não vos embebedeis, e a sobridez e a embriaguez é uma linha muito fina. Então, eu sempre falo assim, é necessário, né? As pessoas às vezes, eu tomo um vinho porque tem propriedades ali que é importante no nosso corpo. O suco de uva também tem. O suco de uva concentrado tem a mesma propriedade. Então, eu não proíbo ninguém de nada. Sim. Porque Deus não proíbe. Sim. Deus fala que se você quer seguir, as tuas decisões têm consequências. Tudo, boas ou ruins, né? Como pecado. Né? Alguns pecados são para a morte. Né? A morte espiritual, que muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Né? Mas é uma decisão que você toma. Né? E quando você busca Deus, você começa a crescer. Você começa a entender muitas coisas. E aí ele vai te dando cada vez mais bagagem, vai te dando estratégia. As estratégias, posicionamento de intercessão, por exemplo. Como que a gente monta a estratégia de intercessão. Tudo isso é Deus que vai trazendo para você. E você só consegue isso se você tiver intimidade com Deus. O senhor falou sobre pecados de morte. Adultério? Sim. Homicídio? Na verdade, apostatar Jesus é um pecado de morte. Blasfemar contra o Espírito Santo. Né? Que muita gente diz assim, mas por que Jesus disse que se você pecar contra o Filho, tem perdão, contra o Espírito Santo não tem perdão. Contra o Espírito Santo não tem perdão, porque o Espírito Santo é a nossa ponte que nos liga, né? Sim. Então, por que eu vejo o adultério como um pecado de morte? O adultério, quando você adultera, o primeiro adultério é contra Deus. E Jesus falou, se você só olhar e desejar, você já pecou. Sim. Né? Você quebra uma aliança com Deus. Então, o que acontece? A palavra de Deus fala que o pecado nos afasta de Deus. Se você quebra uma aliança com Deus, você está falando para Deus o quê? Eu não quero nada com você. E traz consequências. Né? Porque o que um adultério pode fazer? Ele pode trazer transferências de demônios através da relação. Para aquele que quebrou a aliança, não para o outro. Entendi.
Então, é um pecado de morte, sim. Mas isso, pecado de morte, para a gente entender no literal. Existe perdão? Sim. Sim, existe perdão para aqueles que se arrependem, verdadeiramente. Né? Porque antes do arrependimento tem que vir o reconhecimento. E antes do perdão tem que vir um arrependimento. Né? Arrependimento sem reconhecimento é remorso. Amém. Não é arrependimento. E aí você, infelizmente, a chance de você cair é muito grande. O reconhecimento que o senhor fala é o... Reconhecer que você realmente pecou. Ah, entendi. Que você quebrou uma aliança. Né? E o que acontece? Você se arrepende? Há perdão? Há perdão. Mas você não pode esquecer que existem consequências para isso. Sim. Né? Lembra do que aconteceu com Davi. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele foi perdoado por Deus? Sim. Sim. Mas as consequências foram severas. Muito. A família foi destroçada. Porque é uma decisão que nós temos. E existem princípios no reino espiritual. E Deus respeita esses princípios. E o perdão vem porque é algo de Deus. Né? Mas as consequências, as marcas ficam. E as consequências vêm junto. Então eu digo que é pecado para a morte porque você compromete toda a tua geração. O senhor falou em morte espiritual também. Em relação a esse pecado, né? Do adultério, enfim. Sim. Como seria essa morte espiritual também? Tem como fazer ela renascer de novo? Tem. Com certeza tem. Eu vou destrinchar o senhor, pastor. Com certeza tem. Tem solução, né? É aquilo que eu falei. Vai depender do que você vai fazer. Lembra você que quando Jesus ficou diante daquela mulher adúltera, ao qual a população queria apedrejar ela até a morte, né? Que Jesus falou aquela frase famosa, né? Aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra. Jesus disse que a perdoava. Mas ele falou algo muito importante. Vá e não peques mais. O que quer dizer isso? Vá e não faça mais. Te arrependa genuinamente. E o arrependimento, meu amigo, ele tem que vir com todas as consequências. Né? Porque quando você comete um adultério, o teu cônjuge, ele pode te perdoar. Mas você sabe que dificilmente vai ser como antes. Né? Então você vai ter uma vida de constante luta, onde você vai ter que exercitar o perdão, o amor e esse compromisso com Deus, né? Restaurar essa aliança com Deus. Entra o confessar também, né? Sempre. Mas isso seria dentro de um contexto, por exemplo, vamos dar um exemplo. Olha, eu confessei para o pastor, mas teria que confessar também para a esposa, até para tirar isso, porque muita gente pergunta isso, né? Confessar. O confessar é para uma pessoa que ele escolhe aleatoriamente ou aquele que foi prejudicado? Isso é uma pergunta assim bem complexa, né, pastor? Eu vou falar assim, porque isso tem muitas interpretações. Né? E, por exemplo, eu concordo com o que o Luciano Subirá, o pastor Luciano Subirá fala, né? Você tem que confessar e pedir perdão para o teu cônjuge. Né? Ele até conta um testemunho, né, que foi exatamente isso. A irmã foi até ele e o Espírito Santo falou que ela que estava com problema, não era o marido. E ela pediu para ele, pastor, eu preciso que o senhor vá e fale para ele. O pastor disse, não, é você que tem que confessar. Eu vou estar junto, intercedendo por você, mas é você que tem que confessar. Porque você querer terceirizar é um negócio que não funciona. Com certeza. Isso que eu vejo, né? Muitas vezes as pessoas dizem, pastor, ora por mim. Eu falo, por que você não ora? Porque você quer terceirizar. Às vezes as pessoas confundem pastor com guru espiritual, não somos. Max falou aquele dia. Não somos. Nós somos pastores. Mas se você não orar, se a pessoa que vier pedir oração para você não orar, a tua oração, ou seja, a minha oração, não vai passar do teto. Eu já vivi essa experiência de estar orando por uma pessoa, até que um dia o Espírito Santo falou, para de orar por essa pessoa. Ele não ora. A tua oração não está passando do teto. Meu Deus. E aí eu parei. E fui até ele e falei, você não está orando? Eu não consigo orar. Então por que você está pedindo para mim? Minha oração não passa do teto. Meu Deus. O tamanho da responsabilidade também tem que ter, né? Sim. Porque não basta você pedir para orar. Você precisa orar também.
É uma conexão que você faz. A minha oração, se eu estou orando por alguém, eu estou intercedendo por essa pessoa. Mas se essa pessoa não estiver orando, buscando... Não vai valer de nada. Pelo menos foi a experiência que eu vivi, né? Às vezes o Espírito Santo dá umas puxadinhas também na nossa orelha. No meu caso, muitas vezes. Pastor, outra coisa, já que a gente entrou principalmente dentro do contexto do... Explica pra gente o que é hoje seu principal ministério, né? A intercessão. Então. O que seria hoje a intercessão pra gente entender? Não só dentro da igreja, mas também familiar. Na verdade, eu posso dizer que eu sou um intercessor, sou líder de intercessão na igreja, né, que eu congrego, a Casa do Pai. Sou voluntário na associação AME, né, ao qual eu e minha esposa e mais um casal de pastores fundamos, né, por determinação do Senhor, o ministério que Ele nos deu, que eu costumava falar que era um ministério fora da igreja, mas o pastor Vanderlei disse que é um braço da igreja. Onde nós atendemos pessoas com depressão, pessoas que precisam de aconselhamento. E Deus nos usa como ferramenta para trazer essas pessoas novamente para o caminho, para o entendimento, trazer novamente a alegria, né? Porque muitas vezes as pessoas estão com depressão, mas é uma depressão espiritual, né? E existem diferentes tipos de depressão. A fisiológica, que é tratada por um médico, que existe, e eu como farmacêutico tenho experiência nessa área. A depressão da alma, que é o psique, que tem profissionais que atuam como psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, e tem a depressão espiritual. Então, essa depressão espiritual, esses profissionais da saúde, eles não tratam. A depressão espiritual é Deus. E Deus trata através de ferramentas, que somos nós. Então nós começamos a fazer esse tipo de trabalho nas casas, até que Deus nos deu esse ministério. E é um ministério de intercessão, com certeza, porque nós cuidamos das vidas das pessoas, né, com atendimentos, agendado, normalmente semanalmente. E nesse período nós estamos em intercessão por essas vidas. A intercessão na igreja sempre foi algo que queimou no meu coração. É o meu propósito. Você quer saber qual é o seu propósito? O teu propósito é aquilo que queima o teu coração. E é isso que a gente precisa ter esse entendimento. Porque muitas vezes eu participei de muitos ministérios, né, de recepção e vários outros. Mas o que queima o meu coração é a intercessão. Esse desejo de estar orando, de interceder. E até porque Deus ele vai te alinhando, vai te mostrando o caminho, né? Não por acaso ele me chama nas madrugadas para orar. Acordo, Senhor. E se eu não levantar para orar, tudo bem, só que ele não me deixa dormir. Tu quer ficar aí, fica, né? Não quer levantar para orar, problema teu, dormir tu não vai. É sério, pastor. Já ouvi isso. Eu acredito. Então, assim, a intercessão ela entrou muito forte na minha vida. É algo assim que faz parte da minha vida. Quando eu entro na igreja, eu já entro intercedendo. É algo assim que queima, me dá uma alegria muito grande, né? Como tem muitos que gostam do diaconato, né? Do estacionamento, que todo o ministério é muito nobre, é muito lindo dentro da igreja. Mas para mim a intercessão é que queima muito forte. A parte profética é meio que linkada também com a intercessão, pastor? Todo profeta é intercessor, né? Entendi. Isso todo profeta é intercessor. A parte profética ela entrou na minha vida porque todo profeta é gerado. O profeta ele é gerado, diferente dos outros dons. Os outros dons você recebe. O profeta não. O profeta é gerado no ventre da mãe. Por isso tantos ataques. Uau. E tanto que eu tinha visões, tudo. Antes da minha conversão, eu tive visão de um amigo, de um colega, no início da minha faculdade. Deus me mostrou o acidente dele, tudo que ia acontecer com ele. Meu Deus. Uhum. No momento que nós estávamos orando, né? Um Pai Nosso no fim do ano, no fim do primeiro ano da faculdade, eu de olhos fechados eu tive uma visão. Eu tive a visão de um acidente
e me mostrou no acidente um carro capotando e uma pessoa sendo ejetada pelo para-brisa, batendo nas árvores. E naquele momento eu entendi que era alguém da sala. Eu fui lá, fechei a porta. Eu, como era o mais velho da minha turma, eles me chamavam carinhosamente de titio. Bem carinhosamente. Eu fui lá, fechei a porta, não deixei ninguém sair, falei do que eu tinha, da minha visão, e pedi para que tomasse cuidado. Foi muito nítida assim a visão que eu tive. O carro estava saindo de uma festa e o carona é que tinha sido ejetado pelo vidro, que ele estava deitado no banco sem cinto. E eu falei isso, mas eu não tive na visão, eu não vi quem era. Chegando na pensão que eu ficava, quando eu ficava em Canoinhas, o meu colega de quarto, que dividiu o quarto comigo, era um jovem de 18 anos. E quando eu entrei no quarto, a visão voltou. Só que aí eu vi que era ele. E a segunda parte da visão, eu também vi um funeral. Meu Deus. E aí eu falei para ele, escuta o que o tio vai falar. Lembra do que eu falei lá na sala, depois da oração? Ele ficou rindo, né? Falou, todo mundo falou que tu é meio bruxo e tal. Eu disse, olha, era você. A visão voltou e era você naquele acidente. Um garoto de 18 anos não levou a sério, né? E isso foi mais ou menos dia 16, 18 de dezembro, a última semana de aula. Entre Natal e Ano Novo, ele sofreu um acidente. Faleceu? Sim. Uma amiga de faculdade me ligou, falando do acidente dele. Exatamente a visão que eu tive foi o que aconteceu. Meu Deus. E aí ela pediu para orar por ele. Eu disse, olha, quando a visão voltou para mim, me mostrou que vamos orar pela alma dele. Ele ficou alguns dias na UTI e não resistiu. Depois, inclusive, o pai dele veio conversar comigo em Bombinhas, né? Porque eu tinha falado para a madrasta dele, que também fazia faculdade na mesma pensão, sobre a visão que eu tinha tido. Mas ninguém me levou a sério. E aquilo foi um motivo assim de uma culpa muito grande. Eu vivi com essa culpa até a minha conversão. Até um dia que Deus falou comigo e falou, você tentou, fez tudo que podia. Mas eu me senti culpado, porque, imagina, jovem de 18 anos, né? Foi muito duro para mim. Imagino, sabe? Eu imagino. Mas, então assim, isso já vem, eu nasci, esse dom eu nasci com ele. O pastor hoje, com todo a imersão que o senhor tem, né, na Bíblia, na palavra, e depois que se converteu, o pastor ainda tem algumas experiências em relação a ver esses espíritos familiares? Não. Ou não sumiram? Não. Desde o dia em que eu me converti, a experiência dentro do meu carro, o senhor falou que ele ia fazer a limpeza total. Uau. E ele disse, hoje eu estou te limpando de toda sujeira, toda impureza. Eu estou te libertando de tudo. Então aquilo que andava com você não vai andar mais. Agora você vai andar com o Espírito Santo. E desde então já tive visões no reino espiritual, sim. Mas não como era antes, né? De se transfigurar na minha frente. Exatamente como era a pessoa quando vivia. Isso não tive mais essa experiência. Não vieram mais mandar recado. Bem ao contrário, né? Se eu sou usado na libertação agora, então... Sai! Não gostam muito de mim. Mas é a vontade do Senhor, né? Nós por nós mesmos não somos nada, né, pastor? Eu sempre falo assim, eu não me lembro tudo se é para honra e glória. Apocalipse, está na Bíblia, mas agora o versículo certo, que o Espírito se transforma em espírito de luz. Uhum. Satanás se transfigura em espírito de luz? Sim. Isso. Sim. É basicamente sobre isso? Basicamente sobre isso. Exatamente. Só que quando você digamos assim, quando Deus separa você passa a andar em santidade com Ele, não tem mais como esses espíritos voltar, né, a tentar se comunicar com você dessa forma, como era antes, né? Porque primeiro que tu conhece a verdade, né? Então tu sabe que a palavra foi interessante que o primeiro versículo que eu aprendi foi Hebreus 9:27, quando Deus falou para mim. Eu li Hebreus 9:27. E aí quando eu li eu entendi, né? Que ao homem se dá o direito de morrer uma única vez e depois o juízo, ou seja, ninguém volta, a não ser pela permissão de Deus. Entendi. Só Deus pode fazer isso. Porque muitas pessoas falam assim, mas o que aconteceu lá na transfiguração?
que apareceu Elias, Moisés, com Jesus. Permissão de Deus. Permissão de Deus. Só Deus tem esse poder de fazer. Então, eu sempre falo, está escrito. Às vezes as pessoas falam, mas pastor, se está escrito eu não discuto. Amém. Eu tive uma experiência uma vez, pastor, um amigo meu, e ele estava com o vô dele no monte. Na realidade eu não estava, né? Ele que estava junto. Ele e o avô dele no monte. E ele estava orando no monte e quando vê ele apareceu do nada um cara de branco assim, mas de mãos abertas assim. E ele disse que se sentiu seduzido de querer abraçar o cara. Diz que quando ele estava indo em direção ao cara, assim, no meio do monte, o vô dele se levantou, estava ajoelhado em oração, se levantou e repreendeu e o negócio... Cara, ele começando a falar pra mim, ele se tremia todo, pastor. Sim. Até no monte, principalmente no monte. Onde você acha que o inimigo se posiciona hoje? Os piores estão onde? Dentro das igrejas. Uau. Pastor, dentro das igrejas? Sim, infelizmente. Reino espiritual nós não conseguimos enxergar, a não ser que Deus permita, né? Pessoas que têm visão aberta. E se Satanás se colocou na presença do próprio Deus, né? Se um espírito se apresentou diante de Deus para ser um espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe, para levar Acabe à guerra, para que lá ele morresse, por que você acha que eles não entram nas igrejas? Eles entram nas igrejas. E não se pode servir a dois senhores. Então, é aí que entra o que Jesus falou, né? Que muitos chegarão diante deles e dirão, Senhor, Senhor, e ele vai falar que não conhece. Para trás de mim. Eu não julgo ninguém, porque o julgamento compete exclusivamente a Deus. Com certeza. E a acusação a Satanás. Sim. Né? Eu acho que cada um sabe onde aperta seu sapato, né, pastor? Mas se Deus diz que ele não divide a glória dele com ninguém, Amém. E que não se pode servir a dois senhores, eu tenho a mesma posição sua. Eu fui convidado também a participar muitas vezes, e a minha resposta foi não. Porque o princípio que eu entendo, né, e o Deus que eu sirvo, eu pergunto, eu oro. Aquilo que eu falei para o senhor, né, para vir aqui, para ouvir a Deus falar comigo lá durante o retiro. Amém. E falou, você está pronto, eu quero que você participe. Mas eu sirvo a esse único Deus. Tem uma história, pastor, algo que aconteceu assim muito relevante que marcou o senhor, depois de Deus usar o senhor, tipo, do outro lado, né? Quando ele já teve impacto com o senhor. Teve algo assim que de repente marcou o senhor, sei lá, de repente de uma cura, ou até mesmo Deus usar o senhor para falar algo que foi muito relevante? Olha, Deus já me usou visão em várias áreas, né? Já orei por pessoas que foram curadas, já entreguei palavras. A maioria das vezes, quando Deus me usa na profecia, não são profecias carinhosas, são para puxar a orelha, exortar. Então, tive muitas experiências, né? Experiência de cura, tive experiência de cura, muito, muito interessante, né? De orar por pessoas com problemas na coluna e ser curadas, né? De orar por um irmão, me ligou uma vez, ele estava na UTI de um hospital com uma septicemia, uma infecção por todo o corpo e nenhum antibiótico fazendo efeito. E ele ligou para mim e falou para mim que se eu orasse por ele, ele seria curado. E se você tem fé, você vai ser curado. E durante a minha oração, por telefone, o Espírito Santo me revelou que em até 48 horas ele estaria em casa. E com 36 horas o médico deu alta para ele, sem entender como aconteceu aquilo. Então foi algo assim que me marcou muito, porque Paulo falava que em espírito ele fazia isso, né? E foi o que aconteceu, né? Eu orei. Por quê? Porque ele teve fé. Amém. Né? A cura, ela vem pela fé. Não só de quem ora, Amém. mas quem recebe, né? E muitas experiências, mas assim, a experiência que mais me impactou assim foi, muitas vezes Deus me usava para alimentar crianças. Uau. Isso me emociona muito, porque Deus me levava no mercado fazer compra,
A experiência que eu tive muito forte foi eu fui num mercado próximo da minha casa, né? Na época eu morava em Bombinhas, né? E eu fui comprar naquela época tomávamos refrigerante, hoje não tomamos mais. Comprar um refrigerante, que a minha esposa tinha feito lá um cachorro quente, né? E quando eu estava próximo do mercado, Deus não me deixou entrar no mercado. E sabe como ele fez para não me deixar entrar? Ele me paralisou no meio da rua. Uau. Eu fiquei parado no meio da rua. Passava o carro por um lado, por outro, me chamava de maluco. E Deus falou, não quero que tu entre aí. Falei, mas eu só vim comprar um Guaraná. E Deus falou para mim, não, eu quero que você vá lá no outro mercado, porque eu mandei uma filha minha fazer compras e ela não tem R$1 no bolso. Meu Deus. Porque os filhos estão passando necessidade. E eu quero que você alimente as minhas crianças. Eu relutei, mas eu disse, tudo bem, eu vou. Porque eu não conseguia sair do lugar. E aí fui no outro mercado, umas 3 quadras à frente. Entrei no mercado, comecei a andar pelos corredores, não vi ninguém. Comprei o refrigerante na época e falei para Deus, eu vou pro caixa. Ninguém me abordou, ninguém falou comigo. E aí eu fui pro caixa, esperar na fila. E quando eu estava na fila do caixa, eu senti alguém puxar a minha camisa. E quando eu olhei para trás, uma jovem senhora com um carrinho cheio de compra. E ela olhou para mim assim, chorando, e falou assim, moço, o senhor vai achar que eu sou maluca. Eu falei, não vou achar não. Deixa o carrinho aqui que eu já vou passar a compra a te pagar. Deus me mandou aqui para isso. Meu Deus. E aí, paguei toda a compra dela e perguntei se ela precisava de ajuda. Ela falou que não, que ela tinha como levar. E aí ela falou para mim que ela já estava há alguns dias passando a farinha e água, ela e os filhos. Ela tinha 4 filhos. Isso foi algo assim que me impactou muito. Meu Deus. A forma como Deus, sabe, e foi inúmeras vezes, sabe, de mandar ir no mercado antes do pai de família quebrar o orgulho dele e pedir ajuda ao pastor. Deus já tinha me mandado no mercado fazer compras. Quando eu chegar e entregar as compras na casa dos pastores, ela falar assim, nossa, foi muito tremendo. Porque Deus mandou eu entrar no mercado. Eu fui comprar lá um doce, né? Eu e minha esposa. Na época tínhamos o laboratório, umas 4 da tarde. E quando nós entramos no mercado, Deus falou, pega o carrinho e faz compra para abençoar uma família. E aí eu falei para minha esposa, ela imediatamente já foi, buscou o carrinho. E aí eu fui colocando no carrinho aquilo que Deus ia falando para mim. E no meio do mercado, Deus mandou eu voltar e comprar tudo em dobro, porque tinha mais uma família que precisava. Aí eu fiz a compra e aí levei pro carro, passei tudo separado, levei pro carro e no carro eu perguntei, ok, Senhor, o que eu faço com isso agora? Você leva lá na casa lá dos pastores lá, porque eles sabem o que fazer. E quando chegamos lá, os pastores nos viram naquele horário, ficaram assim preocupados, né? Porque sabiam que nós tínhamos laboratório, trabalhávamos muito. E eu falei, pastora, eu fui no mercado lá comprar um doce lá pro café, que por sinal não comprei. Fiz a compra e não comprei. E Deus mandou eu fazer uma compra para trazer aqui para a senhora para ajudar famílias. E ela agradeceu porque eles estavam no momento sem condição de ajudar. E aí eu falei, o estranho é que quando eu estava na metade do mercado, Deus mandou eu voltar e comprar tudo em dobro para ajudar uma outra família. E aí ela se emocionou. Amém. Glória a Deus. Nós homens temos uma dificuldade de quebrar o orgulho, né? E aquele pai de família quebrou o orgulho dele e pediu ajuda. Antes dele pedir ajuda, antes de ele se convencer, Deus já tinha me feito fazer a compra para levá-la para eles. E o mais interessante é que algum tempo depois, eu dando esse testemunho, ele se levanta e diz, era eu. Meu Deus. Eu fui esse pai de família que tive que quebrar o orgulho e pedir ajuda. Então, essas experiências foram muito marcantes para mim. Porque você vê a mão de Deus, o cuidado de Deus de alimentar os seus. Meu Deus. Eu acredito que se tem um pecado que Deus abomina, detesta, é o orgulho. Porque foi por causa do orgulho que houve a rebelião no céu. Sim, sim. Não é verdade? E o orgulho, ele precede a queda. Então, um cristão, quando ele não consegue buscar se libertar desse mal que é o orgulho, ele tem problemas sérios. E vê muitas lutas porque é uma porta aberta. Sim. É uma permissão
no reino espiritual para que o inimigo ataque. E certamente ele ataca. Verdade. Então, e quando você entende que você precisa quebrar essa estrutura e buscar, né, buscar essa entrega a Deus e dizer, não, eu preciso de ajuda. Porque ninguém consegue viver só. Todos nós precisamos de ajuda. Jesus deixou isso tão explícito na Bíblia. Ele podia ter feito tudo sozinho. Ele escolheu quem? Ele escolheu 12. Né? Improváveis, né? Sabendo que um iria traí-lo. Né? Mas ele deixou isso na Bíblia para nós, como exemplo. Né? E nós não podemos caminhar só. Amém. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, tá? Eu não sou perfeito. Sim. Né? Cometo meus erros também. Todos nós temos, né? Sim. Procuro sempre me corrigir, né? E aos pés da cruz, né? Reconhecendo e se arrependendo, né? Porque os ataques vêm. Mas algo assim que quando Deus me levou para a casa do Pai, que eu fui por determinação de Deus, algo muito forte que Deus falou comigo, e ele disse assim, você até hoje se preocupou muito com a tua reputação. Meu Deus. Então, hoje eu estou quebrando essa tua reputação. Você não vai se preocupar mais com a reputação. Você vai testemunhar o que você viveu, porque falar do abuso que eu sofri sempre era impossível para mim. Entendi. Sabe? Falar das coisas que eu vivi. Pastor, não dói quando você fala da sua mãe, pelo suicídio da sua mãe? Eu sinto falta dela. Entendi. Sinto falta. Eu entendo perfeitamente o que aconteceu. Todo o processo, entendo. Mas é algo assim que Deus assim trouxe muito conforto para mim. Então, se eu puder falar algo assim, a nossa imperfeição, ela faz parte. Amém. Né? E Deus ele conhece o desejo e a intenção do coração de cada um de nós. O que nós precisamos fazer é abraçar, é entender qual o propósito que Deus tem para nós. Amém. E é aquilo que queima o teu coração. Amém. Às vezes, quando tudo está dando certo, ou a gente já virou amigo do bicho, ou a gente é sócio dele. A verdade é essa. Então vigie. Vigie, porque uma caminhada com Cristo não quer dizer que você vai apanhar, você vai viver no martírio todos os dias. Não é sobre isso. É sobre entender que existe uma guerra, e quando a gente está posicionado nessa guerra, a gente sabe que se está tudo em paz, a gente tem que desconfiar. A gente tem que entender que a nossa luta, ela não é contra a carne, não é sobre pessoas. A nossa luta é ganhar, no joelho. É orar por aquela pessoa que a gente ama, que a gente sabe que está escravizada. E através da oração, Jesus for lá e visitar aquela casa, visitar aquela pessoa e libertar ele. E não tem nada a ver sobre você. É tudo sobre Cristo. É tudo sobre ele, sempre vai ser, gente. Então, se você hoje está passando por um momento difícil, saiba que Jesus está cuidando de você. Mas se você hoje está dando tudo certo, vigie e ore mais. Porque eu posso dizer com muita experiência, gente, trabalhando em várias áreas da igreja, que maioria das vezes que as pessoas recaem em alguma área de sua vida que ela tem debilidade, é sempre quando tudo está dando certo. Porque quando tudo está dando certo, para de jejuar, para de orar, para de ler a palavra, porque acha que não precisa mais. E aqueles que estão lá embaixo é o que fazem com que as coisas reanimem e reestruturem de novo. Então vigie porque de repente você vigiando, automaticamente o Espírito Santo sempre vai estar sinalizando para onde você tem que ir, ou para a direita, ou para a esquerda, ou siga em frente.